Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como eu organizo as minhas leituras, os meus livros e meus projetos de leitura, tudo no Notion, que é um dos aplicativos mais famosos para quem faz esse tipo de coisa, né? Eu gosto muito de usar o Notion para organizações mais robustas e que eu preciso guardar um volume grande de dados e também que eu não precise ficar todo dia usando aquilo. E é por isso que eu uso ele para organizar meus livros, porque é muito dado, são muitos livros e eu não preciso atualizar todos os dias, eu posso atualizar sempre que eu termino de ler um livro ou sempre que eu compro um livro novo. O Notion funciona mais pra mim como o grande local onde eu centralizo esses dados importantes e que vai ficar salvo por muito tempo. Então, assim, eu já usei vários tipos de organização de leitura. O que mais funcionou e que foi mais duradouro foi esse, porque eu já uso há mais de 2 anos, eu acho. Tem bastante tempo. Então, por ser muito utilizado, vocês vão ver que tem algumas coisas aqui meio bagunçadas. Então, eu não fiz uma limpa, não organizei antes de vir mostrar pra vocês, tá? Então, tem algumas coisas desorganizadas. Porém, eu acho que vai ser bem legal pra inspirar vocês. Eu posso até deixar aqui o link, transformar o meu num template pra vocês poderem trabalhar no de vocês em cima. Porém, vale lembrar que eu não criei ele do zero, então eu peguei coisas de vários templates diferentes e reuni aqui. Eu acho que tem um específico que eu usei bastante coisa, eu vou tentar acreditar ele aqui embaixo, de uma moça lá, que eu não vou lembrar agora, faz muito tempo que eu criei. Se eu achar o template dessa moça, eu vou deixar aqui, e aí eu deixo o meu também, porque assim, muita coisa eu editei e modifiquei. E tem algumas coisas assim que estão meio bagunçadas, porque eu vou fazendo de acordo com a minha necessidade e eu não fico me preocupando em deixar tudo extremamente organizado desde que eu consiga me achar, tá? Então, assim, se vocês não conhecem o Notion, ele funciona como principalmente para base de dados, então você consegue criar uma tabela e a partir dos dados dessa tabela você pode ter várias visualizações diferentes. Então, a partir dessa tabela você pode ter uma visão de calendário, uma visão de galeria, uma visão de lista, tudo com os mesmos dados dessa tabela. E o que você edita na lista vai modificar ali na tabela, o que você edita na tabela muda no calendário. Por isso que ele é muito legal. Então, o meu Notion de livros basicamente tem uma grande base de dados, que tem todos os livros que eu comprei, que eu li, que eu tive algum contato na minha vida, que eu senti necessidade de gravar nele. Então, a partir dessa grande base de dados que eu fiz com todos esses livros, eu tenho visualizações diferentes. Então, eu tenho uma visualização só da minha TBR. Então, eu coloquei um filtrozinho lá que eu consigo só ver os livros que estão na minha TBR. Eu consigo ter uma visualização só do que eu li em 2020, porque tem um filtro pra isso, entende? Então, assim, meio que por ter vários filtros eu consigo visualizações diferentes, mas quase tudo é da mesma base de dados. Parece muito confuso, eu sei. Então, assim, vocês vendo, vocês mexendo também, vocês vão entender. Começando aqui, temos a capa, né, que é basicamente uma corzinha, tudo que eu fiz no meu Notion eu coloquei uma cor meio pastel, assim, pra não ficar muito colorido, muito bagunçado. Aí tem o ícone, que é um gif de um livrinho aberto, bem fofo. Biblioteca, aí aqui eu coloquei uma quote, né, uma citação sobre livro, só pra ficar bonitinho. E aí descemos aqui. Aqui já temos 3 informações importantes. Essas imagens são só decorativas. Aqui em Dashboard é basicamente um resumo de tudo que tem no meu Notion, só que tudo resumido aqui, como se fosse um sumário. Mas eu não preciso necessariamente abrir por aqui, eu posso olhar aqui na página geral. Só que tem algumas coisas aqui que eu já não uso mais, tá? Depois eu venho falar de um a um com vocês. Aí aqui tem outra visualização, que é a de TBR. Eu acho que é a coisa mais importante pra mim, assim que eu abro, eu olho. Que não vai ter uma quantidade enorme de livros, são só os livros que eu quero ler neste mês. A minha TBR não tá preenchida, então aqui eu tenho só o livro que eu tô lendo no momento, que é O Mundo Perdido, do Michael Crichton. Então daqui a pouco eu vou preencher a minha TBR no mês com vocês, pra vocês verem como funciona. Ok, tá. Aí aqui nós temos a lista de resenhas, que é basicamente pra me ajudar no meu Instagram, né? Ou aqui no canal. Então, as resenhas são todos os livros, assim que eu clico que eu li eles vêm pra essa lista. Só que vai ver, foi um livro que eu não quero fazer resenha. Então, eu já marco como se fosse feita a resenha pra ela sumir daqui. Então, por exemplo, deixa eu ver.
Eu já fiz um post sobre Daisy Jones e The Six, então vou marcar como feito e ele some daqui, entendeu? E aí automaticamente vai aparecer um livro mais antigo, porque ele sempre vai mostrar 10 livros aqui. Isso aqui me ajuda bastante pra eu saber que conteúdos fazer pra vocês, o que eu li por último, que eu quero falar alguma coisa. Descendo aqui, temos uma visão de geral, zona do ano. Então, isso aqui basicamente pega os dados do que eu li esse ano e cria esse resumo aqui. Então, em 2023, eu já li 16 livros, 5.769 páginas e eu tive 4 favoritos. Isso aqui eu peguei de um template pronto já, tá? Mas é bem simples de fazer, é só fazer uma funçãozinha de soma. Depois eu mostro pra vocês. Descendo mais um pouco, temos aqui os projetos que eu quero fazer. Isso aqui é uma database diferente do que eu falei antes pra vocês, isso aqui eu fiz separado. Tenho todos os projetos de leitura que eu quero começar ou já comecei. Então os projetos são Clube de Fantasia, que é basicamente os livros do Clube do Livro da Bibi, que ela fez ano passado. Ela fez só de fantasia nacional, então eu achei bem legal a lista. Então eu botei aqui, porque eu queria ler todos, falta só um. Então dá pra ver aqui o percentual, 87% já foi lido, só falta um. Agatha Christie, eu quero ler todos os livros dela um dia na minha vida, então aos poucos. Stephen King, eu quero ler todos os livros dele um dia, né, também tem um projeto pra isso. Rick Riordan, na verdade eu botei aqui só os livros do universo de Percy Jackson ou relacionados, então também quero ler todos um dia. Eu já li 5, que foi a série principal do Percy Jackson. Terra-média, então, os livros também do Tolkien sobre a Terra-média, no imaginário da Terra-média, as lendas, etc. Também quero ler, então aqui um projeto. Shadowhunters, isso aqui eu não sei, tá? Eu li o primeiro, quem sabe eu continue lendo. Mas, nossa, tem tanto livro que eu não sei se vale a pena, sabe, começar agora. Mas tá aqui. Graphic MSP, que são as graphic novels da Turma da Mônica, os personagens do Maurício de Souza, enfim. Então, são muito legais essas graphics, eu quero ler todas, então tá aqui também. Literatura Nacional, que é o desafio de literatura nacional que eu estou fazendo no momento. E tem um vídeo aqui sobre, e eu botei os livros aqui nesse projeto. E Cosmere, que eu nem comecei ainda, que é uma cambada de livro do Brandon Sanderson. Quero ler um dia todos, então está aqui, tá? E, por último, no final, é aquela grande database que eu tinha dito pra vocês. Aqui tem todos os livros. Todos os livros. O trabalho que me deu... Porque, assim, inicialmente eu fazia isso aqui sem as capas. Então, eram só listas. Aí, depois de um ano usando, eu comecei a botar capa. Pra ficar mais bonitinho. Então, assim, nem todos são com capas, porque eu não consegui colocar capa em tudo. Ia dar muito trabalho. Eu botei na maioria. Mas, assim, eu vou carregar mais aqui, ó. Talvez dê pra achar alguns livros sem capa, tá? Por exemplo, aqui, os livros, principalmente os que eu li há mais tempo, estão sem capa. Então aqui eu tenho uma visão geral de todos os livros, ou que eu comprei, ou que eu li desde 2018, se eu não me engano, que é que eu tô atualizando. Então aqui, ó, essa parte da biblioteca é a visão geralzona. Aqui em acumulados, são todos os livros que eu comprei, então eu criei um filtro pra isso. Livros que eu comprei e que eu ainda não li, então estão acumulados. Então aqui temos vários, pode ver que mudou a visualização. Aqui em todos é a mesma coisa de biblioteca, só que está em formato de lista, então é uma lista enorme. E aí começam os lidos, então eu tenho lidos de 2023 aqui, lidos de 2022, não sei porque está em visão de lista, mas eu vou mudar aqui. Layout, Gallery. Fit Mesh. Pronto. Agora eu vou deixar menor aqui o tamanho do card. Pronto. Tudo que eu li em 2022 aqui. E assim vai, gente. Vamos voltar lá pra cima pra eu falar com calma sobre cada parte da dashboard aqui. Visão anual. É basicamente o resumo de cada ano. Essas são as imagens originais. Quando eu baixei o template, a mocinha tinha colocado. Então tem aqui, ó, os resumos. Eu li 68 livros em 2022, 24 mil páginas, 15 favoritos. Em 2021 tem aqui os mesmos dados. 2020, como não veio no template o resumo de 2020, eu botei essa foto aleatória do Pinterest aqui e tem os dados. 2018 também nem capa tem. E 2023 tenho aqui o ano atual, essa capinha eu fiz no Canva, ficou bem bonitinha, tá?
é isso, gente. Lidos. Então aqui temos em formato de lista tudo que eu li com os dados dos livros. Então, a avaliação, quantas estrelas eu dei, o nome do livro, o autor, a data que eu terminei a leitura, a origem e os gêneros. Então aqui, ó, em origem, por exemplo, A Paciente Silenciosa, o autor é de Chipre, vocês sabiam disso? Só um comentário aleatório. Aqui em gêneros, então, cada gênero tem um íconezinho. Tem os ícones que vocês vão ver que estão com uma cor diferente, porque não veio no template da moça que eu peguei, e aí eu adicionei. E aí dá pra ver a lista de 2022, de 2021 e de 2020, tá? Aqui em séries, é uma das partes que eu mais uso, eu organizo as minhas séries. Então, esse é tudo aqui série em andamento, tá? Na verdade, nem tudo é em andamento, vou mostrar pra vocês. Os que estão escritos em andamento, acho que eu não finalizei ainda, né? Então, eu sempre coloco uma capa bonitinha, às vezes uma capa do livro, ou então uma fanart da série que eu achei bonita, eu coloco aqui. Eu recomendo muito que vocês sempre coloquem imagens no Notion de vocês pra ficar visualmente bonito. Então, aqui tem o número de livros dessa série que eu já li, então de A Ponte Entre Reinos eu já li 2, está em andamento e eu vou atualizar aqui porque lançou o 4º livro. Então, ó, agora são 4 livros nessa série. Então, tenho só o progresso, meu progresso nessa série é de 50%. Ele faz um cálculo aqui automático. E assim vai. Então, descendo aqui, ó, temos as séries em dia, então as que estão em verde são as que estão em dia, que basicamente significa que eu já li tudo que foi lançado da série, porém, ainda vai lançar mais coisa, tá? Então, temos Viúva de Ferro, que vai lançar o 2º só ano que vem, eu acho, ao final desse ano. Temos Avisos, que é um nacional, Lore Olympus. Lore Olympus, ó, vou editar aqui, não estou mais em dia porque lançou o 3º. Então, 3 livros lançados e status em andamento. Então, de vez em quando eu tenho que ficar alimentando isso aqui. E continuando mais aqui embaixo, Trono de Vidro, Warcross, Percy Jackson, etc. Tudo isso está finalizado. Então, esses que estão no roxinho são os finalizados. É triste ver que a quantidade finalizada é muito menor do que em andamento, né? Mas tudo bem. E por último, as abandonadas. O próximo, então, é o Projetos, que é basicamente isso que eu já mostrei pra vocês aqui, só que é uma página só pra ele. Então, eu criei essa página aqui, só pra ele. E aqui eu só botei uma visualização na página central, na página inicial, tá? Mas é a mesma coisa. Citações, eu basicamente não uso mais isso, porque sinceramente eu não tenho mais paciência pra ficar pegando as citações e passando pra cá. Quando era em Kindle até que dava, mas em livro físico ter que escrever não tem como, gente. Então, assim, eu só não apago porque tem citações que eu já coloquei aqui que eu gosto de ter acesso. Então, temos aqui alguns livros que eu peguei citações. Podem ver aqui. É uma coisa muito interessante para quem quer ter as citações em um lugar só. Porém, gente, dá muito trabalho para ficar passando para cá. Então, não foi algo sustentável para mim. A ler. É basicamente tudo que eu tenho que ler. Então, eu peguei aquela minha database inicial gigante, que tem tudo, e botei o filtro só para aparecer os que eu não li. Independente se eu comprei ou se é um livro gratuito. Porque lá em acumulados aparecem só os livros que eu comprei. Aqui é tudo que eu não li que eu tenho. Então, se eu quero fazer uma TBR e eu quero ver a capa de todos os livros que eu tenho centralizados no local, vai ser aqui. Eu não preciso ir olhar na minha estante ou olhar no meu Kindle separado e depois olhar, sei lá, alguma outra coisa. Tá tudo aqui. E uma coisa muito interessante que é muito útil também, gente. Quando eu tô fazendo maratona, que eu procuro livros que são menores, que são de poucas páginas, eu posso vir em Sort e tirar esse aqui de gênero e botar pra sortear de menor quantidade de páginas pra maior. Então, vão aparecer primeiro os meus menores livros e depois os meus maiores. Então, aqui, ó. O menor livro que eu tenho é esse aqui, O Último Natal de Violeta, que é um e-book que eu peguei grátis de 97 páginas. Então, se eu vou fazer uma maratona de leitura, que eu quero ler um livro por dia ou um livro a cada 2 dias, eu venho aqui, sorteio do menor pro maior, eu consigo escolher entre os menores livros que eu tenho, pra não ser louca de colocar calhamaço em maratona, né, gente? E aqui em Sort, eu posso fazer o contrário, botar de maior quantidade de páginas pra menor. Então, gente, qual é o maior livro que eu tenho? O Conde de Monte Cristo, eu tenho em e-book.
1.600 páginas e eu não sei quando eu vou ler. Também tem Casa de Céu e Sopro, Casa de Terra e Sangue, O Olho do Mundo, O Amigo Imaginário, Viajante do Tempo, do Outlander, etc, etc. Então aqui eu consigo ver uma quantidade boa de livros. Isso é muito útil, assim, se eu pudesse fazer isso na minha estante, no meu Kindle, ia ser tão mais fácil na minha vida. Eu tive que ter o trabalho de passar os livros pra cá pra facilitar a minha vida agora, porque eu posso fazer o que eu quiser, organizar eles da forma que eu quiser, e isso me ajuda muito a escolher os livros. Voltando. E essas são, então, as coisinhas que tem na minha dashboard. E por último, então, eu vou mostrar que informações eu coloco de cada livro que eu tenho aqui. Então, assim, para isso aqui funcionar, por exemplo, para esse resumo, saber quantas páginas eu li no ano, eu tenho que, quando eu cadastrar o livro, colocar quantas páginas ele tem, entendeu? Então, assim, essas coisas de cadastrar o livro são muito importantes para alimentar os dados das outras partes do Notion. Então, eu vou botar aqui minha TBR do mês, tá? Eu vou pegar meu caderninho, porque eu não lembro tudo que tem na minha TBR do mês. Bom, então aqui, eu planejei meu mês, fiz a minha TBR aqui, anotando, assim, um livro por vez, porque, assim, eu tenho na minha cabeça, eu quero ler isso, eu entrei numa LC disso e eu anoto aqui, e depois eu passo pro Notion, tá? Esse mês eu quero ler O Mundo Perdido, que já tá aqui, que é o que eu estou lendo no momento, A Razão do Amor. Então, esse livro, A Razão do Amor, eu já cadastrei ele. Eu normalmente cadastro assim que eu compro, pra facilitar a minha vida. Então, eu venho aqui na lupa, ó, na parte da biblioteca que tem o geralzão. Lupa, A Razão. E já apareceu aqui, L. Hazelwood. E aí, eu venho bem aqui, ó. E status. Tá escrito como não lido. Eu mudo para TBR. Então, ele vai aparecer aqui. Genial, né? Tá, o próximo é As Duas Torres, do Tolkien. Vamos lá. As Duas Torres. Aqui. Mesma coisa, status não lido, mudo para TBR. Aí. O próximo é Punição para a Inocência, da Agatha Christie. Também tenho aqui, porque ele está comprado. Por último, gente, tem um livro que ele não está cadastrado aqui, que é um livro que está no meu projeto de leitura de nacionais, só que eu não comprei ele, eu vou pegar ele na biblioteca, então eu não vou sair cadastrando os livros que eu coloco nos projetos, por dois motivos. Tem projetos enormes, como o da Agatha Christie, que tem 80 livros, eu não vou sair cadastrando tudo, eu vou cadastrando aos poucos, que eu for comprando e lendo. E o segundo motivo, às vezes eu começo um projeto e desisto dele. E aí, digamos que eu começo o projeto da Agatha Christie, cadastro 88 livros e depois eu não quero mais fazer esse projeto. Eu cansei, não gosto mais da Agatha Christie, não quero mais ler os livros dela. E aí, vai ficar tudo aqui na minha biblioteca poluindo, enchendo de livro que eu não vou ler nunca. Então, assim, os livros de projeto eu não cadastro no momento que eu crio o projeto. Eu só cadastro quando eu compro o livro ou então assim que eu começo a ler o livro, tá? Se eu for ler ele de alguma outra forma, tipo, um e-book no Kindle Unlimited, eu não vou cadastrar aqui tudo que eu pego no Kindle Unlimited. Eu cadastro na hora que eu começar a ler. Ou então, biblioteca. Eu não vou cadastrar sem ter o livro, sem ter emprestado o livro ainda. Eu cadastro na hora que eu emprestar ou na hora que eu vou criar minha TBR, eu sei que eu vou ler esse livro nesse mês. Que é o que eu vou fazer aqui agora, tá? Acho que vocês entenderam. Então tá, pra criar um livro novo, eu posso tanto criar aqui direto na minha TBR, ou eu posso criar aqui também, se eu quiser, aqui em New. Tanto faz, gente. É tudo a mesma base de dados, vai dar na mesma, tá? Então, o que eu faço como base? Eu abro aqui o meu Scooby. Porque a maioria das informações que eu preciso dos livros eu pego no próprio Scooby. Pronto, eu abri aqui no Scooby uma edição de A Hora da Estrela. Não sei qual é a edição que tem lá na minha biblioteca, tá? Eu vou colocar uma aqui. Mas depois, se eu quiser, eu só edito, principalmente se mudar o número de páginas ou se mudar a capa, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, dou Ctrl+C no título, que eu não sou obrigada a escrever. Dou um new aqui para criar um novo livro. Vou abrir aqui em tela cheia. Se eu quiser, eu posso até dividir a página em 2. Vocês podem ver que tem anúncio aqui de The Sims, tá, gente? Porque, né, sou jogadora de The Sims. Então, aqui, o nome, Hora da Estrela. Autor, Clarice Lispector, dou Ctrl+C. Os autores, eles estão em formato assim, ó, de seleção, porque alguns autores que eu tenho mais de um livro, eu só seleciono aqui o nome, não tenho que digitar de novo. Então, Clarice Lispector. Como eu tenho agonia,
eu sempre que crio um autor novo, ele vai pro final da lista, só que eu gosto de deixar em ordem alfabética. Então eu pego aqui e arrasto pro lugar certo. Origem, Brasil. Então aqui também tem formato de seleção Brasil. Páginas, essa edição aqui que eu tô olhando no Scoob tem 88 páginas. Foi lançado quando? Aqui no Scoob aparece a data de lançamento dessa edição, mas eu gosto de saber a data que foi lançado originalmente o livro. Então eu sempre pesquiso no Google quando é assim. Um clássico normalmente não tá a data certa aqui, que eu quero, né? Primeira publicação, 1977. Então, gente, eu coloco só o ano, tá? Aqui dá pra colocar dia e mês, mas assim, dificilmente você vai saber o dia e mês que foi lançado um livro, principalmente mais antigo. Não faz diferença pra mim, eu coloco o ano só. Eu gosto de saber o ano que foi lançado. Gênero. Dá pra ter certeza aqui no Scoob que ele fala ficção, literatura brasileira, romance. Então, vou botar aqui como um clássico. Porque eu acho que, como é mais antigo, eu considero um clássico, tá? Formato vai ser emprestado. Então, aqui, ó, emprestado. O status ele já tá como lendo, porque eu criei ali direto na página da TBR. Eu vou mudar pra TBR, porque eu não tô lendo ele agora. Lido. Isso aqui eu preencho só quando eu ler. Eu vou botar a data que eu li ele. Ano. Isso aqui eu preencho quando eu ler também. Eu coloco o ano que eu li ele. Porque eu tenho que colocar duas vezes. Esse lido aqui vai ser uma data certinho de quando eu li. E esse ano, de acordo com o que eu preencher, vai ali para aquela página de resumo. Que diz, esse ano você leu X livros, tantas páginas e tantos favoritos. Então eu tenho que preencher aqui isso. Não é lá na data. A nota, então eu coloco simplesmente um número aqui de nota. E ele preenche aqui embaixo a avaliação. Botando o emoji de estrelinha pra ficar bonitinho, tá? Favorito, então, se for favorito, eu marco aqui com esse coração. Se não, eu não marco. Séries, então aqui, ó. Se for de alguma série, eu escolho qual é a série. Isso aqui vai conectar com aquela outra base de dados de séries. Projetos, então, se for de algum projeto, por exemplo, aqui, ó. É o projeto de literatura nacional. Aí eu coloco aqui. Mas eu não marco ainda porque isso aqui vai contabilizar como se eu tivesse lido o livro. Então, só quando eu ler, eu coloco. Subgênero, isso aqui às vezes eu preencho, às vezes não. Por exemplo, aqui eu poderia colocar... é um livro de cartas, é um livro escrito em poemas, é um livro de romance, um livro sáfico, entendeu? Então, alguma coisa, um subgênero, assim, mais específico. E as citações book quotes que eu posso colocar aqui, se eu ainda estivesse usando aquela página de book quotes, que eu não estou mais usando. E por último, eu venho aqui, ó, copiar a imagem. E eu colo aqui no texto, na parte do conteúdo dessa página, pra capa aparecer lá pra mim. Não, copiou. Vou aumentar aqui. Posso voltar. Pronto, gente, agora tá aparecendo a Hora da Estrela, da Clarice Lispector, aqui na minha parte principal de TBR do mês. Então, assim, eu acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos como funciona. Pode ser muito confuso, não sei se eu expliquei direito. Então, assim, a minha recomendação pra vocês é que vocês mexam. Ou vocês podem copiar um template e aprendendo a usar ele já pronto, ou se vocês quiserem até criar um do zero, até mais simples que isso aqui. Eu recomendo duas coisas. Primeiro, logo assim que começarem a usar, já coloquem as capas, porque provavelmente depois de muito tempo usando, vai dar vontade de ter as capas aparecendo bonitinho, e aí você vai ter que colocar uma por uma dos antigos que você não colocou, que foi o que aconteceu comigo. E a segunda, sejam o mais práticas possíveis, coloquem o que vocês realmente vão usar, tá? Porque eu vejo o pessoal colocando muita coisa e talvez seja útil pra eles, mas eu não coloquei no meu porque não ia ser útil pra mim. Por exemplo, diário de leitura. Escrever todo dia o que eu achei daquela leitura, quantas páginas eu li por dia. Coisas de preenchimento diário pra mim no Notion não funcionam. No dia a dia eu só olho o meu bullet journal, então assim, o Notion eu abro uma vez na semana, mais ou menos, por aí. E aí não ia funcionar pra mim, tá? Mas isso aqui é uma dica pra vocês. Façam do jeito que vocês quiserem. Eu vou colocar link aqui embaixo do meu, se vocês quiserem copiar. Lembrando que o meu, eu não fiz tudo do zero eu mesma, tá? Então, não é meu crédito, mas muita coisa foi eu que fiz. E vou tentar botar também o template da minha que eu usei de base, tá? Aqui pra vocês, se eu ainda achar ele. E é isso, então. O vídeo eu acho que ficou um pouco grande, mas eu espero que tenha sido útil pra vocês. Muita gente já usa o Notion, então tem muito vídeo sobre isso na internet, no YouTube. Então, assim, se o meu não ficou muito do jeito que você quer, do teu hábito de leitura e tal,
Tu pode pesquisar o vídeo de outra pessoa e se basear no de outra pessoa. A Lud, ela fez um vídeo sobre isso, também tem outros vídeos sobre isso, eu posso até linkar aqui pra vocês. E é isso, gente. Então, assim, eu uso o Notion pra outras coisas na minha vida. Se vocês quisessem que eu mostrasse alguma outra coisa, pode falar que eu até mostro, dependendo se não for muito pessoal. Então, por exemplo, parte de planejamento, se eu for mostrar pra vocês, eu vou ter que apagar o que tá escrito pra poder mostrar. Tem a parte do Rotina em Livros, que é basicamente de criação de conteúdo aqui do Instagram. Tem a parte de filmes e séries, eu vou até mostrar por cima pra vocês, ó. Que eu basicamente coloco o que eu assisti. É basicamente parecido com os livros, o que eu assisti, projetos e etc, com as capinhas. Tem a parte de jogos também, o que eu estou jogando, o que eu joguei. E a parte de estudo também aqui, ó. Uma visão rápida pra vocês, tá? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.